Meus amores, uma boa noite. Eu vou soltar o sonho para vocês, né? Como eu vou soltar o sonho, eu vou soltar um versículo aí, Jeremias 23, eu vou soltar o versículo. O profeta que tem um sonho, conte o versículo 29. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, meus amores, nesse versículo aqui, a primeira coisa que Deus está dizendo, que o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Ele está dizendo que aquela pessoa que tem sonho, ela é o quê? Um profeta. E ele está dizendo o quê? Ele está dando o quê? Uma ordenança que é para a gente contar. Os meus sonhos, claro que serve para mim, com certeza, né? Mas eles vão adiantar tanto para mim como para vocês, entendeu? Porque ó, eu sonhei com Jesus no arrebatamento, né? Ele me mostrou que é algo que ainda vai acontecer. Sou eu que vou ser arrebatada? Claro que não. Os fiéis que estão aqui, aceitaram Jesus, que estão caminhando com Jesus, eles vão ser o quê? Jesus quer o que a gente fale com vocês, para que o quê? Que você esteja consertado na vinda dele, entendeu? Por isso que eu digo, o sonho não é para guardar, igual está escrito aqui. Se Jesus, Deus mandou contar, a gente tem que contar. Tá certo que existe muita incredulidade no meio do povo, claro, também porque Jesus falou e realmente é verdade, né? Tudo que Jesus fala é verdade. Que ia se levantar o que? Muito falso profeta no nome dele, entendeu? Dizendo que é ele. E eu não estou me levantando dizendo que eu sou Jesus, eu estou dizendo que Jesus apareceu para mim em sonho, me mostrando uma visão do arrebatamento, é completamente diferente, como eu escutei indireta para mim, né? Mas isso não. Sabe por quê, meus amores? Porque Jesus disse que antes de vocês me acusarem de alguma coisa, vocês primeiro fizeram com ele, depois fizeram com os discípulos, e agora estão fazendo o quê? Com as pessoas que falam mesmo da verdade de Deus, né? Porque eu prestei atenção. Jesus foi muito apredejado, não foi pelas pessoas que ensina, que ele ensinava, não. Ele foi apredejado por aquelas pessoas que têm a palavra de Deus, que elas o que não agem com a verdade e ela ignora as pessoas quando fala a verdade. Porque aqui tem escrito que o casamento, vou falar da parte do casamento, que o casamento é uma coisa sagrada. Quando os dois se unem, pronto, até o final da vida, né? Até porque, meus amores, quando a pessoa se casa, é para toda a vida. Lá na frente do altar, tá certo. Aí vocês medo, mas não tem qual é a mulher que vai suportar vivendo com. Não vou falar mau elemento, não, porque isso é pecado, né? Vou falar com uma pessoa que não deve, né? E vou botar assim, por pouquinho, né? Às vezes, tanto como é a mulher, às vezes como é o homem, né? Que o que? Faz coisas o que? Que jamais era para fazer, né? Então, aí o que? Deus o que? Deus liberou o divórcio, com certeza. Mas Deus liberou, mas vocês não entendem. Deus liberou para vocês ficarem só, não ficarem sofrendo com uma pessoa que seja obrigada para ver pro resto da vida. Não. Jesus pede a vocês que vocês fiquem só, se guardando até aquela pessoa sair da terra. E quando aquela pessoa sair da terra, Deus ainda pede a vocês a preferência a ele, entendeu? Para que vocês não arrumem outra pessoa, né? Ou igual àquele, ou então pior do que aquele, entendeu? Para colocar na vida de vocês, né? Então, porque vocês sabem que Jesus conhece o nosso futuro, o nosso presente e o que nós passamos, né? Então, e aqui no... Eu vou sair daqui, eu vou lá pro livro de Coríntios, que fala justamente sobre essa parte, né? Pronto, é Coríntios... Pronto, Coríntios 7, já tô mesmo em cima, Coríntios 7. Olha o que aqui Coríntios 7 fala. Presta atenção nos detalhes e vê se em Coríntios 7 o que é que Jesus fala. Glória a Deus, já passei até pra... Não, tá aqui. 7 tão grande e a minha vista tá, né? Que não tinha enxergado. Meus amores, eu tô em Coríntios 1, não é Coríntios 1 não, bora pra lá. Não é Coríntios não, meus amores. Vocês me perdoam, não era Coríntios não, era Romanos, é Romanos 7. Romanos 7, não é Coríntios não, entendeu? Vocês me perdoam, né?
Já tô pedindo perdão antes, né? Ó, antes de vocês me disseram não, né? Mas rapidinho. Ó, por isso que eu achei diferente, né? Mas bora lá. Não sabeis vós, irmão, pois que falo ao que sabe a lei. Então, quem escreveu isso aqui sabe muito bem da lei. Por quê? Porque ele foi enviado de quem? De Jesus. Era Jesus que falava para ele, ele escrevia, né? Que a lei tem domínio sobre o homem por, por todo o tempo que viver. Então, por todo o tempo que a gente vive na Terra, a lei tem domínio sobre nós. Tanto lei quando as pessoas fazem coisas erradas, coisas ilícitas, né? Vou dar assim uma. Eu não gosto de falar, né? Mas vou falar que uma pessoa vai lá e tirar a vida do outro. Então, a lei tem domínio sobre essa pessoa, entendeu? Quando a pessoa pratica negócio de roubo, a lei tem domínio sobre aquela pessoa. Por isso que ela vai lá e prende aquela pessoa. Por quê? Porque ela tem domínio sobre aquela pessoa por causa do ato que aquela pessoa fez. Vocês estão entendendo? Então, vou continuar aqui. Sair dessa parte, que eu estou na parte do adultério, né? É quando, meus amores, a gente é casado. Eu vou continuar lendo, ó. Pois que falo ao que sabe a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver. Nada sai do controle da lei, viu? Ó. Por, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver. Então, enquanto ele viver, tá ok. Meus amores, mas preste bem atenção que eu vou explicar a vocês. Vocês estão sujeitos a ele? Sim. Mas, sabe, se aquela pessoa que, se vocês estiverem na convivência boa, tudo muito bem. Se não tiver, Deus não proíbe de vocês se separar. Vocês podem se separar sim, mas para vocês ficarem só. Tanto ele como ela. Se tô falando da parte dos dois, entendeu, meus amores? Tô falando da parte dos dois. Não vou chegar e dizer, não, vocês. Não, de maneira nenhuma. Porque em canto nenhum da Bíblia diz que vocês podem arrumar outra pessoa. Sim, pode sim, vocês arrumar outra pessoa. Se morrer. É o que tem escrito aqui. É se o marido morrer, ou então se a mulher morrer. Aí vocês estão liberados dessa lei, entendeu? Por morte. Ó, porque a mulher que está sujeita, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei. Do marido. Então, você só se livra da lei. Ah, pensou quantas mulheres estão pegadas, não sei quantos homens que casam, né? Então, tem o primeiro casamento, segundo, não sei quantos. Se for por morte, tá liberado. É um casamento só, né? Mas se a pessoa se casa, né? Não entendo. Mas deixa que Deus entende, né? Ai, meus amores, eu tô falando assim. A pessoa é casada, aí se separa, casa com o outro. Ela tá ligada ao outro que não morreu. Não é assim, não é assim. Para pra raciocinar. Aí vai lá, separa, não deu certo, casa com o outro. Aí tá ligado pra mais um, aí faz três. Entendeu? Ah, continuando aqui. Vocês não vão me odiar não, né, mulheres? E os maridos, hein? Ó, mas meu Galileu não me odiando, tô lendo a palavra dele do jeito que tá escrito, né? De sorte que vivendo o marido será chamado adultera, se for de outro marido. Então, se você está vendo aí, foi bem severo. Se o marido estiver vivo, se eu for de outra pessoa, eu tô cometendo adultério. Por quê? Porque o meu cônjuge, meu ex, né, não morreu, ele tá vivinho da Silva. Então, se melhor, né? Glória a Deus. Vivendo, agora eu vou continuar aqui. Mas morto o marido, livre está da lei. Só se o marido morrer, presta atenção. E assim não será adultera. Então, Jesus disse que não é adultério a pessoa chegar a casar de novo se morreu um ou outro. Se for de outro marido. Então, ó,
Eu vou repetir para vocês, ó. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adultério, se for de outro marido. Vocês entenderam aí? Eu li bem direitinho para vocês. Ó, assim assim meu irmão, também vós estais estais morto. Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para cá, né? Mas dá para vocês verem. Está morto pelo a lei, pelo corpo de Cristo. Piorou ainda. Para que seja de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Se vocês prestarem atenção nesse versículo aqui, que ele está dizendo, para que nós seja de quem? De Deus. Para que nós sejamos de quem? De Jesus, daquele que ressuscitou entre os mortos, para que nós juntos demos o que? Fruto para Deus, entendeu? Porque quando estamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operava em nossos membros para darmos fruto para a morte. Então, quando a mulher vive com uma pessoa, a mulher dá o quê? Os nossos filhos são o quê? Para a morte. Mas se a gente estamos grudadinho, ligadinho pelo corpo de Cristo, então vamos dar fruto para Deus, entendeu? Para que seja de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, Jesus está pedindo o quê? Que nós se dedique na obra dele, que nós se dedique o quê? Está caminhando com ele e esquecemos dessa vida, entendeu? Para que o quê? Não venha ocorrer as coisas que aconteceu, né? Que muitas pessoas se separam. Existe motivo, vários motivos. Que as pessoas chegam o quê? Se separar. Se separa e vai o quê? Corre para outra pessoa. E acontece a mesma coisa, às vezes pior. Por isso que acontece muitas coisas no meio do mundo. Se entrega para Deus. Chega, Jesus, eu tô aqui. Não quero mais saber dessas coisas. Eu quero saber de ti. Quero levar teu evangelho. Quero amar os outros igualmente tu amou a mim. Então, se é assim que a gente devemos ser, meus amores. É assim. Entendeu? Vou ler o último versículo. Mas agora temos sido liberados da lei, tendo morrido para aquilo em que estamos retidos. Então, para que se vamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Glória a Deus, né? Estamos o quê? Livre, né? Glória a Deus. Meus amores, eu li essa parábola inteirinha para vocês. Porque aqui está falando sobre o quê? Justamente sobre o quê? Sobre o casamento. Sobre o quê? Ah, deixa eu mostrar algo aqui, já que eu tô fazendo esse vídeo sobre esse assunto. Deixa eu mostrar algo para vocês também. É que Jesus fala também justamente sobre o casamento. É em que já tô em Apocalipse. Deixa eu ver se eu pego aqui para me soltar para vocês. Vou agitar mais um pouquinho só até falar a palavra, né? Quer dizer que eu nem falei, né? Se nós praticar tudo que está escrito, nós estamos o que? Livre do pecado. Se não, meus amores, nós não estamos livres do pecado não, viu? Deixa eu procurar aqui, oh meu Deus, já desmarcou. Eu vou procurar aqui, vou ler pra vocês. Deixa eu procurando, glória a Deus. Sai procurando aqui pra poder... Achei. Pronto, meus amores, achei. Olha, eu vou ler 2 versículos, que é justamente sobre o que eu acabei de soltar a parábola pra você. O primeiro versículo tá falando justamente de quê mesmo? O primeiro versículo, aquela parábola que eu falei pra vocês sobre a santidade. Porque
Se as pessoas se separam e se casam de novo, e aqui nas Santas Escrituras, Deus não concorda com isso, se eu fizer, eu estou indo contra a vontade dele. Qual é a minha santidade? Quando ele vir? Nenhuma. E eu não verei ele. É o que eu vou ler para vocês agora. Sem santidade é impossível, nós veremos a Deus. E é o que aqui é matrimônio, pelo que eu entendi aqui nas Santas Escrituras, é uma coisa muito séria, né? O matrimônio você entende, né? Se, Hebreu 13. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Já está explicado. Se eu não houver santidade em mim, eu não vou ver ele. Eu não vou ver ele, nem tampouco vou herdar, viver junto com ele. Estou deserdado do quê? Do reino que Jesus preparou para nós. Por causa de quê? Por causa do pecado. Se aqui está dizendo que não, por que eu vou passar por cima do que está escrito aqui? Agora eu prestei atenção, tem pastores, agora vocês vão me odiar, né? Tem pastores que libera o homem estando vivo, ou então a mulher estando viva, não pode. Se ele diz que só por morte, é só por morte. Por que tem escrito vocês querem passar por cima e ainda confunde essas ovelhas? Essas ovelhas não são de vocês, não. Essas ovelhas são de Jesus, entendeu? Continuando aqui, ó. Venerado seja entre todos os matrimônios e o leito sem mácula. Sem mácula, você sabe o que é sem mácula? Eu peguei esse nome em outra parte, sabe onde foi? Em Cantário. Sem mácula, então, é puro, sem mistura. Só o cheirinho daquela pessoa, tá entendendo? Só ele, tá entendendo? Então, é imaculado, não existe. Entendeu? Meus amores, a gente tem que entender as Santas Escrituras. Sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Então, Deus já está dizendo que Deus é contra isso. Deus jamais aceita isso. Tá certo, pode se separar sim. Se o homem não está sendo uma boa pessoa, está maltratando, judiando, nós não nascemos. Deus não fez nós com as próprias mãos dele para nós ser maltratada por o homem, que é a imagem dele, não. De maneira nenhuma. Não concordo com isso, não. Mas também não concordo que vocês vão arrumar outras pessoas depois de um casamento. Meus amores, eu nem casei na igreja. Depois que eu casei no cartório, com 3 dias, eu sonhei com 2 anjos no céu. Ele ia fazer o casamento de outra pessoa. Era o que estava passando na minha mente. E quando eu olhei para ele diretamente, eu tirei a vista dele, senão ele vai vir aqui. E ele veio. Na hora que eu peguei, disse assim, olha, então olha pro céu, né, que tem 2 anjos. Eu falei pro meu ex-marido, então olha pro céu, né, que tem 2 anjos. Se tu olhar, eles vão vir aqui. Como era que eu sabia, né? E ele veio. Na hora que ele veio, ele pegou o meu braço dele e amarrou com o negócio. Assim, como fosse uma tira, né? Então, se bem forte que eu senti, entendeu? Aí, o que é que isso quer dizer? Casamento, meus amores, é unido na terra por Deus, entendeu? Por isso que ele vai o quê? Julgar essas pessoas. Pelos quê? Pelos seus atos. Né? Meus amores, entrego esse vídeo pra vocês. Eu li o quê? É o Hebreu 13, Hebreu e a folha 13. E o versículo é esse textinho, é o 4 e o 5 que eu acabei de lendo pra vocês. O 5, não, acho que eu não li o 5. Não, eu li só o 4 pra vocês. Eu li o 4 e li o 14, entendeu? Eu li o 14 e li o 4 pra vocês. Meus amores, olha, se Deus exige santidade da nossa parte, porque Ele sabe que sem santidade nós jamais veremos Ele, nós jamais estaremos com Ele. E se Ele não quer, não, porque Jesus, Deus, sentiu uma dor muito forte vendo o que? O seu filho sendo o quê? Crucificado na cruz do Calvário. Para as pessoas o quê? Não dá importância para o quê? Para o sacrifício dele. Por isso que Deus sempre chama nós o quê? O arrependimento, transformação de vida, porque é impossível. Se eu estiver em pecado, é impossível eu o quê? Quando Jesus vir, ele me levar. Ou então, quando Jesus vir, eu o quê? Ir com ele. Herdar o reino do céu. Entendeu?
vão ver e vão se ajoelhar. Porque tá escrito, mas com ele não irão, entendeu? Isso aí vocês não pretendem não, eu também não, entendeu? Eu pretendo sim, e mais ele, né? Mas amor, deixa eu ler aqui outro canto aqui. Mas amor, tava tudo marcado demais, como eu mexo tanto, né? Assim, no canto no outro, né? Que eu acabei de ir marcando. E sem me lembrar em aonde era. Mas era em Malaquias. Agora que eu me lembrei, era Malaquias, Ui! Malaquias. Pronto, meus amores. Já achei mesmo em cima. Pronto, meus amores. Malaquias. Já marquei foi até de novo. Olha, Malaquias. Olha que aqui ele fala sobre o quê? Hum, preste atenção. E outra coisa, as pessoas, ai, eu tô casando, é só eu e a mulher. E o pessoal do cartoreiro, já pensando se tu tá tão enganado. Quando tu tá lá, Deus tá perante a ti. Entendeu? Olha o que eu vou dizer aqui. Não é só dentro das igrejas, não. As pessoas, só porque eu casei na igreja e Jesus. Não, eu não casei na igreja, eu casei fora. Preste atenção. Ó, vou ler aqui, ó. E dizei. Por quê? Porque o Senhor foi testemunha. Olha logo quem foi a tua testemunha. Presta bem atenção. Olha logo quem foi a tua testemunha do teu casamento, ó. E dizeis, por quê? Porque, porque o Senhor foi a testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha logo, tu fez uma aliança com quem? Com a mulher. E quem foi a tua testemunha? Jesus de Nazaré. Hum? Glória a Deus. Continuando, né? Eu vou pular, porque eu não sei que tamanho esse vídeo tá, com uma mensagem mesmo no meio. Por que o pessoal faz isso? Porque o pessoal me ama, né? Glória a Deus. É sempre quando eu tô só fazendo meus vídeos, é direto assim. Ó, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborreço o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa. Então, Deus aborrece essas pessoas o quê? Que pega as mulheres, a que tem a sua esposa, né? Que Deus fez ela com as suas próprias mãos, né? Deus fez nós com as suas próprias mãozinhas. E deu o que? A Adão. E de Adão foi o quê? Muita geração, entendeu? E o que foi que aconteceu? Aí ainda faz uma aliança na frente de Jesus, dizendo que vai amar, vai respeitar, tanto o homem como a mulher. Não digo só pra um, não. Que hoje em dia os dois é desleal, não é só um, não. Vou falar, as mulheres ficaram me odiando porque me odeiam. Se os homens me odiam, porque me odeiam. Mas na verdade eu tenho que falar, sabe por quê? Do meu lado tá Jesus, o meu Salvador, o meu Galileu. E ele é homem, entendeu? Não sou... Então, meus amores, olha, porque tudo que Jesus deixa escrito pra nós, se a gente colocar em prática, nossa vida vai tudo bem. Mas o que adianta pra nós se nós não botamos em prática? Continuando aqui, ó. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua roupa. Diz o Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai vós em vosso espírito e não sejais desleal. Ele ainda alertou, né? E não seja o que? Desleal. E outra coisa, Deus odeia a violência. Você está vendo aí? Meus amores, eu entreguei para vocês. Não tem nada que Deus não fale conosco nas Santas Escrituras. Ele fala da nossa vida íntima, ele fala do nosso caminhar, ele fala da nossa santidade, ele fala do jeito que é pra gente estar. As pessoas caminham com os próprios pés pro abismo, mas por quê? Porque eles mesmos querem. Porque que tem tudo, entendeu? Mesmo que as pessoas, vou dar um exemplo, mesmo com o sacerdote, que não tem nada a ver com Jesus, né? Tem só a imagem, né? A semelhança. Mais que essas pessoas desviem, mas se a gente estiver olhando aqui e a gente botar em prática, ninguém atira Jesus e a nossa salvação de nós. Só se for nós mesmos, entendeu?
Por mais que as pessoas preguem errado, falem errado, mas o que? Se eu tô aqui, tudo que tá escrito eu tô botando em prática, então ninguém atira a minha salvação de mim. Ela é minha, ninguém atira. Do mesmo jeito, Jesus entra na vida da gente e ninguém atira nós dele e nem ele de nós. Por quê? Porque nós estamos o quê? Selando com as Santas Escrituras e caminhando com ele, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Vim fazer esse vídeo pra vocês porque Jesus pediu. Assim, né, meus amores? Eu senti a vontade de vir fazer. Então, eu vim e fiz. Eu ia soltar os sonhos. Vou fazer outro vídeo pra soltar 2 sonhos pra vocês. Só que pra me soltar os sonhos, eu tenho que soltar as Santas Escrituras. E já tá começando a me dar sono. Mas eu vou fazer, né, meus amores? Se tiver o meu alcance para fazer pelo meu grande amor, Jesus de Nazaré, eu faço. Por quê? Porque ele merece, porque ele que foi à cruz, entendeu? Ele que foi à cruz, foi ele que sentiu dor, foi ele que padeceu, foi ele que caminhou em cidade, em aldeia, no sol quente. Então, assim, com fome, com sede. Vocês acham naquele tempo tinha comida igual hoje tem? Então, não, meus amores, não. Então, por que não dar o respeito que Jesus merece? Por que não colocar as Santas Escrituras e amar a Deus acima de todas as coisas? O dever que nós temos é muito pouco. O mais ele já fez, entendeu? Nós estamos o que? Só o que? Levando o id dele, entendeu? E faço, não faço por obrigação, não. Eu faço por amor, porque eu a amo. Então, faço porque ele me deu a minha salvação. Eu tenho salvação porque Jesus foi à cruz. Se Jesus não tivesse ido à cruz, eu não tinha salvação. E o que? Ainda é pouco. O que eu faço por ele, entendeu, meus amores? Mas eu a amo. E tenho certeza que vocês vão começar a examinar Santas Escrituras e vocês vão começar a se voltar para ele. Entrega a tua vida nos caminhos de Deus, né? Aceita Jesus, começa a caminhar com Jesus, se batiza nas águas, arrependimento de pecado e se apronta que nós já estamos quase saindo dessa terra, né? Então, muito tempo já tiveram, né? Agora vocês vê que o que? As dores de parto tá uma em cima da outra, só mostrando que ele tá voltando, nosso Salvador, igual ele disse, entendeu? Fui. Uma boa noite, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Por isso que Jesus fala com vocês muito, porque Jesus já ama. E qual é o pai que não chama a atenção dos filhos? Eu amo quando ele chama a minha atenção, porque eu sei onde é que eu vejo onde é que eu tô errado e eu paro de fazer essas coisas erradas, se eu estiver fazendo, né? Que eu não pretendo. Jamais eu pretendo dar o quê? Tal desgostar ele, né? Antes eu dava sem entender, né? Pensou que eu não radei de desgostar, ele já dei, mas você entender que agora que eu descobri, jamais eu faço tal coisa, entendeu, meus amores? Por quê? Porque eu a amo. Vocês não acreditam que vocês gostariam de ver uma pessoa como Jesus sofrendo por causa da nossa causa, por causa da nossa teimosia, entendeu? Porque Jesus tem sentimento. Jesus é um homem, entendeu? Ele tem sentimento por nós, ele tem amor por nós, entendeu? E também ele é justiça, né? A gente também tem que ver esse lado. Que quando chegar no dia dele vir, que nós estamos preparados, que não ele vai vir, entendeu? Ele vem e faz o que tem que fazer, o que? E essas pessoas que não se reconciliaram vão perder, né? Espero que não seja o que? O caso de vocês, né? Aceita Jesus, caminha com Jesus. Jesus é o caminho, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu se não for por ele, né?